Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, é muito estranho, né, estar gravando pra cá de novo, depois de tanto tempo sem aparecer. Muita coisa mudou, muita coisa mesmo, em questão pessoal da minha vida, em questão da minha pessoa, em questão de trabalho, muitas coisas mudaram. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra conversar um pouquinho com vocês. E se tudo der certo, pode ser que eu volte a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. E hoje vai ser o meu Maquia e Fala. Gente, olha, de verdade, muita coisa aconteceu depois do último vídeo que eu postei aqui pra vocês no YouTube. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de muitas coisas que aconteceram. O primeiro motivo que me fez parar de gravar conteúdo pro YouTube foi meio que uma frustração que eu tive em questão a uma proposta que eu tinha recebido. Não me lembro a data exata que isso aconteceu, porém, surgiu um reality show no YouTube, onde foi aberta umas inscrições de youtubers pequenos, que são pessoas como eu, que não tem tanto engajamento, não tem tanta visibilidade no YouTube. Eu, crente que sou, fui com a cara e com a coragem, gravei o meu vídeo de inscrição, fiz todo o meu cadastro, preenchi um formulário, mandei por e-mail e deixei por isso. Continuei gravando os meus vídeos toda semana no YouTube. Continuei com a minha rotina de postagem, tudo bonitinho. E na época, eu tava tendo uma boa visibilidade, tipo, os vídeos que eu postava, querendo ou não, tava dando, tipo, 1000 visualizações, coisa que nunca acontecia, porque eu comecei a postar com mais frequência. Passou-se aí algum tempo depois que eu fiz a minha inscrição, eu recebi um e-mail do dono do canal que ia realizar o reality show, falando que viu meu vídeo, viu meu perfil do Instagram, perfil das redes sociais, e ele achou que eu estava apta naquele momento para participar do reality show, e disse que eu havia passado para a primeira etapa. Fiquei muito feliz. Ele me ligou, fizemos reunião por videochamada, explicando como ia ser o reality show, do que seria, como funcionaria, tipo, toda a parte formal. Foi tudo me passado pessoalmente por videochamada. Assinei contrato e demos continuidade aí no processo. Depois de alguns dias, acho que foi algumas semanas, ele me ligou de novo, marcando uma reunião pessoalmente, porque iria começar as gravações. O reality show, ele não ia funcionar ao vivo. Ia ser tudo gravado, editado e postado conforme a semana. Ou seja, durante uma semana ia ser feita a gravação e na outra semana ia ser feito a postagem do episódio. Conversamos entre todos os participantes, conhecemos um por um, todo mundo começou a se seguir nas redes sociais, começou a ter um certo convívio, porque daí a gente, tipo, se conheceu. Éramos 12 participantes do reality show e um ia ser o vencedor. E o que a gente iria ganhar, tá? Primeiro de tudo, iríamos ganhar visibilidade, porque contando com todo mundo, acho que ia dar meio que uns 2 milhões de inscritos. Então, como o nosso reality show ia aparecer em todos esses perfis, automaticamente todas essas pessoas iriam nos conhecer. Então, a gente ia ganhar, primeiro de tudo, visibilidade para poder trabalhar com a internet. Fora algumas parcerias que foram prometidas por conta dos próprios organizadores do reality show. Ou seja, cresceu meus olhos, né? Porque sempre que eu gravava vídeo pro YouTube, desde os meus 14 anos, era meu sonho ser blogueira. Era meu sonho trabalhar com o YouTube, receber maquiagens e tal. E aquilo foi me deixando, tipo, muito ansiosa. Tipo, cada gravação de episódio que a gente fazia, eu ficava ainda mais nervosa, querendo aparecer, querendo gravar.
E isso foi me deixando cada vez mais feliz, porque era o meu sonho. E eu tava realizando o sonho. Na verdade, eu estava construindo um sonho, tá? Depois de um certo tempo que estávamos todos conversados sobre tudo, todos os detalhes foram tirados, tudo. Damos início às gravações. Na época, eu gravava os meus vídeos com o meu celular, que era um Samsung. E eu comentei com toda a minha família, eu falei, gente, eu consegui, eu vou participar de um reality show no YouTube, e se Deus quiser vai dar tudo certo. O meu pai falou bem assim, eu vou te dar de presente o que você mais vai precisar. O meu pai foi, gente, ele pegou e me comprou uma câmera profissional, ele me comprou a lente, ele comprou tripé, meu pai comprou fundo fotográfico, o meu pai investiu, gente, absurdo, em coisas que eu não conseguiria sozinha na época. Então, assim, não era só eu, mas todo mundo ao meu redor, toda a minha família, tava todo mundo torcendo por mim, todo mundo me apoiando. Teve gasto com várias outras coisas e eu falei, não, vai dar certo. Fui, aceitei e começamos as gravações do reality show. Eu acho que eu cheguei a gravar 3 episódios do reality show. Cada episódio a gente conhecia uma blogueira famosa, que seria a jurada do dia, que seria a jurada do episódio. Cada episódio seria julgado por uma youtuber. Meio termo, gente, era tipo, a gente recebia o que seria a gravação. A gente era responsável pela gravação, pela edição, porque era na época da pandemia, e pra mandar pra ele. Então, assim, no dia da gravação, era tudo ao vivo, com todo mundo presencial. Era como se fosse um Skype, e todo mundo tava ali participando no ao vivo do reality show, porém era tudo gravado pra poder editar e mandar e ser postado na outra semana. O reality show só iria ser postado depois que todos os episódios estivessem sido gravados. Eu creio que eu cheguei a gravar 3 episódios do reality show. O primeiro foi uma paródia, o segundo foi um challenge e o terceiro foi um vídeo de culinária. Cada um era um desafio. E você ia passando de episódio em episódio conforme você fosse passando de fase, digamos assim. Tava tudo muito legal, muito diferente, era uma coisa nova, era tipo um frio na barriga que dava, porque você, tipo, se você não fizesse o seu máximo, você não passava pra próxima fase e era eliminada do reality show. Então, tipo assim, era muito louco. Quando, infelizmente, do nada, aconteceu uma coisa que, tipo, o meu mundo tava aqui, as minhas expectativas estavam todas aqui, e do nada, tudo desmoronou. Tudo. Tudo foi parar no chão. Recebemos um e-mail, na verdade, ele me ligou, ele falou bem, eu lembro que eu tava até na rua, ele falou bem assim, a gente precisa ter uma reunião urgente. Um dos participantes do reality show começou a perceber que uma das participantes, que era uma de nós, estava tendo certas regalias, como, por exemplo, ela sempre era muito elogiada, sendo que tinham pessoas que faziam conteúdos melhores que o dela. Porém, ela sempre era, tipo... A gente sentia que, tipo, tinha uma prioridade ali. Esse participante, em uma das nossas reuniões, ele acabou soltando, falou assim... eu queria ressaltar que é importante para que for justo... É importante que seja justo que nenhum de nós conheçamos os nossos... Os inscritos, que éramos nós. E daí foi nisso que o jurado acabou soltando que ele conhecia a menina que ele sempre elogiava. Ou seja, ele tava meio que dando... Ele tava meio que dando chance pra ela. Por conta dele conhecer ela, tipo, pessoalmente. E, tipo, nenhum de nós se conhecia pessoalmente. Entendeu? Cada um era de uma região do Brasil. Tinha gente que era do Acre, Mato Grosso do Sul, blá, 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 e ninguém se conhecia. Porém, esse jurado conhecia essa menina das redes sociais e os dois já eram amigos. Então, tipo assim, ele tava dando prioridade pra ela. Como nós havíamos assinado o contrato,
A gente havia fechado contrato com parcerias. Era uma coisa grande, eram youtubers grandes, que tem nome. Tudo foi parar na justiça, por conta de um processo. Uma das pessoas que estava participando foi lá e processou por... Eu não lembro agora o que foi. Eu só sei, gente, que simplesmente tudo acabou. Tudo foi por água abaixo. Todos os episódios que nós gravávamos, foi tudo trancado. Tudo foi trancado. As pessoas nunca mais vi na minha vida. Não houve mais ligação entre nós. E simplesmente tudo acabou, de uma hora pra outra. E passou-se uns dias, o dono do reality show me ligou por videochamada, explicou tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei por dentro de tudo. E ele me explicou, ele falou que infelizmente tudo teve que ser cancelado por conta do processo, que não iríamos dar continuidade mais nisso por conta desse problema que teve. Eu fiquei extremamente chateada, extremamente destruída com toda essa situação, porque eu tava ali construindo um sonho, uma vontade que eu sempre tive, e do nada, simplesmente, tudo acabou. Tipo, em um piscar de olhos. E esse foi um dos motivos que me levou a parar de gravar pro YouTube. Porque simplesmente eu fiquei muito triste, muito chateada. Porque tiraram um sonho de mim, assim, de uma hora pra outra. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em um salão de beleza, onde foi quando eu me encontrei. Gente, juro por Deus, eu não poderia estar em outro lugar a não ser trabalhando com o que eu trabalho hoje. Hoje em dia, eu sou cabeleireira profissional e maquiadora profissional no estúdio onde eu trabalho. E tipo assim, trabalho com as mesmas pessoas desde que eu comecei, tô com elas até hoje, todas nós mudamos de salão, e porém estamos todas juntas até hoje. E não me imagino trabalhando em outro lugar, e não me imagino trabalhando com outras pessoas. Eu simplesmente me encontrei na minha profissão, e atualmente eu transformo a vida das pessoas através da beleza. Foquei no meu Instagram, que inclusive ele está aqui embaixo, e lá eu gravo o meu dia a dia, lá eu posto os conteúdos do meu trabalho, os resultados. Então, inclusive, se vocês quiserem ver os meus trabalhos, é só você entrar lá que você vai conferir tudo. E isso também acabou tomando um pouquinho do meu tempo, porque eu comecei a me dedicar muito à minha profissão. Focadíssima, fazendo cursos, viajando bastante, trabalhando bastante. E meio que eu creio que a palavra certa foi amadurecimento. Porque todo esse tempo que eu fiquei fora do YouTube, eu mudei de totalmente o meu eu. Eu sinto que hoje eu sou uma pessoa mais forte, mais responsável. E eu acho que tudo isso serviu também para um crescimento. E uma coisa também que mudou muito a minha vida é que eu abri o meu casulo, eu saí da toca e hoje em dia eu me assumi como uma pessoa transexual, tá? Estou aí em transição, comecei faz pouquíssimo tempo a minha transição. Estou muito feliz hoje em dia em ser quem eu sou, sem precisar me esconder atrás de outra personalidade, que infelizmente muitas pessoas fazem. Porém, hoje em dia eu sou uma pessoa mais forte, hoje em dia eu consigo bater no peito e ser quem eu realmente sou. Hoje em dia eu tenho ao meu redor pessoas maravilhosas, amigos perfeitos. Minha família super me apoia em todos os meus processos. E eu me sinto muito feliz onde eu estou hoje. Eu sei que isso é só o início do que vai acontecer, mas estou muito feliz e muito grata por todo o processo. O processo, pra mim, tá sendo um pouco devagar, porém, eu estou vivendo o processo de uma maneira
de descoberta. Eu estou indo aos poucos, estou indo tranquila, não tô atropelando nenhum processo. E o mais legal é que as pessoas que estão comigo respeitam esse meu processo. Gente, hoje em dia eu pego pra ver os meus vídeos antigos, eu fico pensando muito sobre, nossa, por que que eu não era quem eu realmente era antes? Eu ficava me prendendo a uma pessoa que eu não era, sabe? Não me arrependo de nada, tá? Porém, eu penso o como hoje tudo seria mais entendido, digamos assim, se eu tivesse me transicionado antes. Mas eu ainda tenho. Porém, eu ainda tenho 27 anos. Então, eu ainda tenho tempo de me tornar a pessoa que eu quero realmente ser. De abrir as minhas camadas e sair pra fora, sabe? E eu não apaguei nenhum vídeo meu daqui, porque eu acho que tudo isso faz parte de quem eu era antigamente e vai ficar dentro de mim. Essa pessoa que tá nesse perfil aí antigamente vai sempre estar dentro de mim. Porém, ela vai estar de uma maneira mais leve, mais natural e como ela realmente veio ao mundo. Uma mulher mais feminina, uma mulher mais solta, livre, dona de si. Gente, finalizei aqui a minha make. Eu tava gravando um vídeo pro outro perfil. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu traga mais conteúdo aqui, que eu volte pro YouTube, é só vocês engajarem aqui, curtir bastante, que eu vou entender que vocês querem que eu volte. Muito obrigada por ter assistido. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Caso você queira me acompanhar o meu dia a dia, minha rotina, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.